Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo porque recentemente eu tenho recebido algumas mensagens, né, um número bem maior do que eu imaginava, de pessoas falando que a Poli ela tem um viés acadêmico, né? Aí você pode perguntar, mas Felipe, por que você fez um vídeo então com o título A Faculdade e o Viés Acadêmico e não a Poli e o Viés Acadêmico? Boa pergunta, né? Na verdade eu fiz porque as coisas que eu vou falar aqui não valem apenas para a Poli, né? Valem para a faculdade como um todo. E assim, na primeira vez que eu li isso, inclusive foi aqui no canal, eu acho que foi o Elodin que mandou. Eu achei estranho, de verdade, porque assim, eu quero seguir a carreira acadêmica. E quando você fala que a Poli ela tem um viés acadêmico, o que é que eu entendo? Eu entendo que a Poli ela te prepara para o mundo acadêmico. E a Poli não me preparou para o mundo acadêmico. Então, assim, ao longo da minha graduação, eu nunca fui forçado a ler um artigo científico, a escrever um artigo científico, a buscar na base de dados de artigos científicos, a procurar como é que está o estado da arte de determinada coisa, coisas assim primordiais, fundamentais para quem quer seguir uma área acadêmica. E eu nunca fui obrigado a treinar isso. Então, assim, a Poli não te prepara para uma carreira acadêmica. Então, o que seria esse viés acadêmico que as pessoas falam, né? E eu conversei com uns amigos meus, também refleti bastante sobre isso, e eu acho que eu cheguei a uma explicação, né? O pessoal, ele fala esse viés acadêmico como se fosse um contraponto para falar assim, olha, a Poli, ela não te prepara para o mundo empresarial, né? A Poli, ela não te prepara para as indústrias. Ela te prepara para a academia. E no caso, o pessoal relaciona a academia, fala assim, a Poli prepara a academia porque eles não sabem como é o mundo acadêmico. Então eles pensam assim, olha, se a Poli não tá me preparando para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, logo, imagino eu, né, que ela tá me preparando para o mundo acadêmico. Mas na verdade não. Então, no final das contas, a Poli não está preparando você nem para um, nem para outro. No caso, a faculdade não está preparando você nem para um, nem para outro. Então, vamos falar disso nesse vídeo. Eu vou separar esse vídeo agora em duas partes. A primeira parte eu quero falar sobre a estrutura curricular da universidade, né? Dos cursos da universidade. E no segundo ponto eu quero falar dos professores. E quando eu for falar dos professores, claro, eu vou dar uma ênfase na Poli, né? Que é onde eu conheço os professores com mais... que eu tenho mais conhecimento assim, dos professores. Vamos falar então da estrutura curricular dos cursos. Gente, eu já vou quebrar um conceito de vocês assim de uma maneira muito drástica, que é o seguinte. Independente do curso que vocês façam, pode ser um curso, por exemplo, de engenharia, pode ser um curso de farmácia, pode ser um curso de letras. Então eu peguei aí um curso de cada área do conhecimento, né? Primeiro ponto. Vocês não vão aprender apenas o que vocês gostam. Então aquela frase, na faculdade eu só vou estudar o que eu gosto. Mentira. É porque você pensa assim, eu gosto tanto de, sei lá, engenharia, eu gosto tanto de computação, vou fazer engenharia da computação. Aí você entra aqui e fala, caramba, cá estou eu aprendendo cálculo 3, estou aqui fazendo uma integral de superfície gaussiana, mas eu não gosto disso. Mas você está fazendo. Ou então, um exemplo que eu sempre dou muito engraçado, né? Cá está você fazendo ciência da computação lá no IME, e aí você descobre que você tem uma matéria que é de português, que é a FEFELESH que dá. Você não quer estar fazendo português, mas você está fazendo português. Por quê? Por dois pontos. Primeiro, exigências do MEC. Então o MEC exige uma série de matérias que todos os cursos têm que ter para serem reconhecidos. E em geral são matérias mais amplas, matérias que fogem um pouco da área. Então são matérias que tem grande chance de você não gostar. Então, no caso de engenharia da computação, uma matéria clássica é mecânica dos fluidos. Eu não conheço ninguém da computação que fale, nossa, eu adoro MecFlu, né? Mas mesmo assim, nós temos MecFlu. Fazer o quê? E o outro ponto é muito difícil, para não falar impossível, que você fala, legal, eu gosto da engenharia de computação, mas que você goste de todas as áreas da engenharia da computação. E isso é para todos os cursos.
Independente do curso que você queira, você não vai gostar de todas as áreas daquele curso. Sempre tem uma área que você vai falar assim, não gosto dessa. E vai ter alguma matéria representando aquela área. Aí você vai falar assim, essa matéria não é legal. Então, na faculdade você não vai ter aula só daquilo que você gosta. Isso é uma realidade assim, é um consenso. Todo mundo que entra na faculdade fala, caramba, realmente é assim, né? Estou tendo aula de coisas que eu não gosto. Fazer o quê? E o segundo ponto que vocês têm esse conceito assim, que esse vai ser realmente uma ruptura violenta, é o seguinte, gente. Espero que vocês estejam sentados aí. Se a gente for pegar todo o assunto que nós temos na faculdade, todas as matérias, pegar todo aquele assunto e analisar de tudo que você viu na faculdade, apenas de 20 a 30% do que você viu na faculdade como um todo vai ser útil para a sua vida profissional. E aí os outros 70 a 80% não tem utilidade, pelo menos não uma utilidade direta na sua vida profissional. Então você vai, entre bastante aspas aqui, gastar muito tempo da sua graduação vendo coisas que não vão ser úteis para a sua vida profissional. E isso faz você achar o quê? Que a faculdade não está te preparando para o estágio, né? Para o estágio ou para o emprego. E, gente, isso daí é um consenso. As pessoas dos diversos cursos falam, caramba, a faculdade não me preparou pro estágio, pro emprego. Caramba, eu fiquei tanto tempo vendo essas coisas, sendo que eu nunca vou usar na minha vida. E realmente isso acontece. Isso não é exclusividade da Poli, da USP, é uma coisa da graduação em geral. Você vê muita coisa que você não vai usar na sua vida profissional. E por que isso? Dois motivos. Primeiro, de novo voltando lá, né? O MEC. O MEC exige uma série de matérias, que são matérias que você tem que cumprir, é obrigação do MEC, claro, mas que não vão agregar para a sua vida profissional. Pode ser que agreguem para a sua formação intelectual, mas para a sua vida profissional, não vão. Então você já, entre aspas, né, perde tempo com isso. E o outro ponto é, toda a área do conhecimento, gente, todo curso que vocês vão fazer é extremamente amplo. Então, para cada curso você tem inúmeros empregos distintos em sub-áreas distintas. E é claro que você vai escolher uma dessas sub-áreas. E aí, as outras sub-áreas, meio que você fala, olha, para mim isso aqui não importa. Então, as matérias que englobam aquela sua sub-área, para você tá legal. Só que as matérias que englobam as outras sub-áreas, para você não é útil. Então, olha aí. No final das contas, a gente fala que realmente tem isso, né? Se você pegar a sua graduação inteira, são bem poucas as matérias que realmente vão agregar para a sua vida profissional em determinada sub-área que você vai escolher. Então é muito interessante quando vocês analisam isso e falam, caramba, deixa eu pegar aqui minha graduação. Que matérias que eu tive que realmente agregaram para a minha vida profissional? Realmente trataram de pontos que eu vou usar no meu estágio, no meu emprego? São poucas, são bem poucas. Se você for tirar esses dois pontos, né? As matérias que o MEC exige e as matérias apenas da sub-área que você escolheu. E esse segundo ponto da sub-área, gente, não é culpa da faculdade. A faculdade tem que dar tudo, né? Ela tem que dar uma análise geral de tudo. Se você escolheu apenas uma área, e o que a gente faz, né? Claro, especialização, não é culpa da faculdade, né? É inviável você ter um subcurso para cada sub-área. Não existe isso. Você teria que quadruplicar, quintuplicar os cursos existentes em todas as faculdades do Brasil. Não existe. Então, assim, é um problema real, mas não tem o que fazer. Então, assim, as pessoas podem sim falar, olha, como a boa parte da minha graduação não contribuiu para a minha formação profissional, não me ajudou no meu estágio, não me ajudou no meu emprego, logo a faculdade ela tem um viés acadêmico, mas nada a ver, ela não tem um viés acadêmico. Ela tem um viés de ensinar tudo, de dar uma visão bem geral. Agora, se você se especializou em algum desses pontos, porque o mercado de trabalho exige isso, aí não tem muito o que fazer, infelizmente. E agora eu vou falar do segundo ponto do meu vídeo, né? Que é o ponto dos professores. Vai ter um avião passando. Que é o ponto dos professores. E é claro que no ponto dos professores eu vou focar na Poli, mas isso que eu vou falar vale novamente para todas as faculdades, todos os cursos, que é o seguinte, lá mais ou menos na década de 80, 90, já faz uns bons anos,
o Brasil ele teve um boom no seu ensino superior. Então o ensino superior, começou, no caso público, né, gente, começou a expandir assim loucamente. Mais ou menos na década dos anos 2000 foi o particular que expandiu, mas um pouco mais atrás foi o ensino público que expandiu. E aí começou a contratar professor adoidado. Um monte de professores foram contratados nessa época. Só que os professores que foram contratados nessa época, hoje em dia, já são professores de idade, já estão à beira da sua aposentadoria. Então, assim, são professores que ainda não se aposentaram, logo, eles não cederam a sua vaga para outros professores, só que são professores que eles estão muito distantes da realidade do mercado de trabalho. Então, são professores que a visão que eles têm do mercado de trabalho é de 30, de 40 anos atrás. E os alunos percebem isso, falam, caramba, esse professor ele não tem noção de como hoje em dia está o mercado. E acontece, gente, não tem o que se fazer. Por que isso? Eu falo pro pessoal o seguinte, os alunos da Poli, eles querem o melhor dos dois mundos. E eu não culpo ninguém por isso. O que é que seria o melhor dos dois mundos? É você ter um professor da USP, né, professor da Poli, o que é uma coisa extremamente difícil de conseguir, eu que o diga, né, estou aqui tentando. Ao mesmo tempo, um professor que tem uma bagagem profissional, uma bagagem empresarial, uma bagagem industrial muito grande. E assim, sendo sincero com vocês, são coisas mutuamente exclusivas. É quase impossível um professor uma pessoa entrar como professor nas faculdades públicas, e eu estou falando mais especificamente da USP, claro, sendo que ele tem uma grande bagagem profissional. Por quê? Porque a USP ela quer um bom pesquisador. A USP ela quer um professor que, mais do que professor, seja um pesquisador. Então, uma pessoa que tenha várias publicações, vários artigos publicados internacionalmente e blá, blá, blá. E assim, a pessoa que segue a área profissional, né, a área corporativa, a área industrial, em 0,0001% dos casos vai ter publicação de artigos. Em geral, a pessoa pode simplesmente ser um ótimo profissional, ser muito competente na sua área, ganhar um salário altíssimo e nunca na sua vida publicou um artigo. Então essa pessoa claramente nunca teria a ideia de conseguir ser selecionado para ser um professor de uma faculdade pública. Então assim, gente, são coisas mutuamente exclusivas, não tem como. Eu sei que realmente seria o ideal, mas dado o nosso atual modelo de selecionar um professor nas faculdades, não tem como, realmente não tem como. Então a gente acaba tendo professores que têm uma bagagem profissional muito pequena, mas é o que acontece. Enfim, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, né? Sobre esse ponto, sobre o porquê que pode-se entender que a faculdade ela tem um viés acadêmico, mas assim, a mensagem desse vídeo que eu queria trazer é o seguinte: a faculdade ela não tem viés acadêmico, gente. Ela, na verdade, o que acontece ela tem um caminho que não necessariamente te prepara para o mundo corporativo, para o mundo empresarial. E aí vem a pergunta: o que é que prepara você então para o mundo do mercado de trabalho? O que é que te prepara para isso? O que te prepara é o estágio. É no estágio que você vai aprender um monte de coisa, é no estágio que você vai treinar um monte de coisas. Então assim, gente, a melhor faculdade para te preparar para o mercado de trabalho é o estágio. Por isso que eu recomendo fortemente, né, que todo mundo estagie, né? É muito importante que todos vocês estagiem e também treinem na medida do possível a questão que eu falei lá naquele vídeo lá atrás sobre as soft skills, porque não existe faculdade de soft skills. Então vocês têm que treinar uma série de qualidades, de características, de atributos que a faculdade não vai ajudar vocês e que também o mercado de trabalho não vai ajudar vocês. Quem vai ajudar vocês são vocês mesmos. Ou então, de tanto vocês tomarem lapado da vida, vocês vão começar a ficar um pouco mais atentos nessas coisas. Mas assim, tá aí uma coisa que vocês podem treinar, né? Mas era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem e nos vemos no próximo.